Vamos falar sobre o caso do Orelha, que é um cachorrinho comunitário que tem na Praia Brava, lá em Santa Catarina, em Florianópolis, e teria sido torturado e morto por adolescentes na praia. A população de lá está revoltada com essa história. Eu consigo entender a revolta, realmente é um absurdo isso, né? Um cachorro que não fazia mal a ninguém, era um cachorro dócil, exatamente porque estava acostumado a conviver com o pessoal, e esses garotos supostamente foram lá e, de brincadeira, mataram o cachorro, né? Realmente um absurdo. Agora, eu quero chamar a atenção para um problema nessa história, tá? A gente tem visto, na era da informação descentralizada e distribuída, o pessoal entender que justiça tem que ser mais rápida, que a justiça estatal demora muito e coisa e tal, e realmente isso é verdade. A justiça, do jeito que ela é feita hoje, é realmente totalmente anacrônica, né? Mas a verdade é a seguinte: tem que tomar cuidado na hora de tentar fazer justiça na internet. Estão acusando os garotos, estão acusando as mães dos garotos, os pais dos garotos, e aí começa a surgir um monte de nome que ninguém sabe se realmente está ligado no caso e não sei o que lá. E, além disso, ninguém sabe exatamente quais são as provas que existem contra os garotos, o que aconteceu exatamente. Enfim, a minha preocupação é essa, tá? É lógico que a morte do cachorro é um absurdo do Orelha, e a pessoa que fez isso tem que ser punida, eu não tenho dúvida nenhuma, mas tomem cuidado. Vocês podem estar incentivando um linchamento de pessoas que talvez sejam inocentes, que talvez não tenham nada a ver com isso. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por ninguém. Eu achei aqui na internet, acabei trazendo para conversar aqui com vocês, porque isso daqui é um problema sério que a gente tem que entender nesse mundo novo que a gente está vivendo, tá? Mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você também que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, vocês sabem a minha visão de que nós estamos caminhando para um mundo anarcocapitalista, para um mundo libertário, para um mundo em que as pessoas percebem que os mecanismos estatais de resolução de problemas não funcionam mais, e as pessoas começam a usar a tecnologia para resolver os problemas mais rápidos, porque elas veem que isso resolve mesmo. É o que está acontecendo nesse caso. Está todo mundo chateado, muita gente comparando com o caso lá do índio Galdino, lá em Brasília. Vocês lembram desse caso? Que alguns adolescentes lá em Brasília, de brincadeira, botaram fogo no índio, mataram o índio, cara. Os garotos, né, coisa mais absurda do mundo. E aí acabou que, como eram todos filhos de pessoas importantes lá em Brasília, todos tinham bons advogados e coisa e tal, acabou nenhum deles sendo punido. Hoje em dia estão todos aí, todos os funcionários públicos, todos lá em cargos lá em Brasília, em lugares lá em Brasília. E é um absurdo isso? É um absurdo, eles tinham que ter sido punidos por isso, né? São adolescentes, ok, adolescentes você pode dizer que a pessoa não tem ainda a mente dela totalmente formada, mas pô, já é uma crueldade absurda. O mesmo caso aqui, né? São adolescentes também que supostamente teriam feito essa maldade com o cachorro, um absurdo, acho que eles têm que pagar por isso, tem que ter uma pena adequada para esse tipo de coisa, mas tomem cuidado, porque na época do índio Galdino não existia ainda internet, não tinha informação descentralizada. Aqui, se você for no X e fizer uma busca por Orelha, você vai ver um monte de acusação contra um monte de gente. Parece que tem 4 adolescentes que estão sendo realmente investigados pela polícia, mas a polícia não fala o nome deles. O pessoal aqui decidiu que são determinados nomes ali, botou ali a família e coisa e tal. E, de novo, quando identificar que são esses garotos que realmente eles fizeram isso, eles têm que pagar por isso, é lógico que tem que pagar por isso, foi uma crueldade danada. O cachorrinho não tem nada a ver com isso, um cachorro manso, o pessoal lá da praia adorava, e cachorro comunitário. Aqui no Aterro do Flamengo, eu não sei se tem cachorro aqui, mas gato comunitário tem, cara. Tem uma associação de morador aqui do meu bairro mesmo, aqui do Catete, aqui do Flamengo. O pessoal vai lá e alimenta os gatos. Os gatos lá são mais bem tratados que muito gato em qualquer lugar, que os gatos do Aterro do Flamengo. O pessoal leva para veterinário, leva remédio, ó, comida. O pessoal se reveza para cuidar dos gatos lá. É gato comunitário, igual era o caso da Orelha lá na praia, lá em Praia Brava, lá em Florianópolis, né? Então, evidentemente, é um absurdo isso daí, mas tomem cuidado para não acusar as pessoas sem saber se são elas mesmas, se realmente quem você está acusando, porque nessa hora o pessoal tem tanta ânsia de fazer justiça, eu consigo entender a ânsia, realmente é um caso absurdo, um cachorrinho, olha só, pô, um cachorrinho lindo desse, super dócil, super amigo, que
Todo mundo quer fazer justiça, mas tem que tomar cuidado para não fazer justiça errada, para não acusar pessoas indevidas, para não entender exatamente o que está acontecendo, qual é a responsabilidade de cada pessoa nesse caso aqui. Tem gente ligando para o emprego do pai do garoto, para querer que demitir o pai do garoto. E pior, algumas pessoas dizem que não são ligadas ao garoto, que não são o pai do garoto, que pegaram o nome aqui, e eu consigo imaginar isso acontecendo, tá? Não sei se aconteceu ou se não aconteceu. As pessoas buscando o nome das pessoas na internet, vocês sabem que existe um negócio chamado homônimo, né? Pessoas que têm o mesmo nome na internet, né? Isso acontece, ou às vezes um nome parecido que acaba sendo confundido e coisa e tal. Eu não sei, o que eu digo para vocês é que para você fazer esse tipo de jornalismo, de investigação, usando a internet, isso é possível? Sim, isso é possível. Isso vai acontecer em algum momento? Vai acontecer em algum momento, mas isso não está maduro o suficiente ainda para você ter fazer desse jeito que o pessoal está fazendo, de simplesmente fazer busca e procurar o nome, aí liga para o colégio, manda mensagem para o colégio para expulsar o garoto e não sei o que lá. Gente, calma, calma. A justiça tem que ser feita, eu concordo, tem que se buscar essa justiça. E eu reconheço que, é o que eu falo sempre aqui, o Estado está falhando, o Estado falha com a justiça básica nossa. O principal ponto que a gente vê no dia a dia é que o Estado ele te promete dar segurança, ele promete a segurança para as pessoas e não consegue cumprir isso, não consegue gerar para as pessoas e para os animais também, para os animais domésticos, né? Aqui, e o Estado não consegue cumprir. E aí, ou seja, gera mesmo essa vontade de você correr atrás, identificar e sair e gerar a justiça na internet. E é possível, tá? Porque eu já falei isso. Essa é outra coisa que o pessoal fala sempre. Vocês sabem que eu sou contra a cadeia, né? Eu acho que cadeia é um elemento do passado, é uma coisa que não deveria existir. Esse conceito de você pegar uma pessoa e botar dentro de uma cela durante um tempo. A minha visão é que toda punição deveria ser financeira em qualquer caso, em qualquer situação aqui, porque simplesmente não tem lógica esse negócio, é um custo enorme para a sociedade cadeia. Eu sou contra a cadeia. E sim, as pessoas de direita acham que as minhas visões são absurdas e coisa e tal, mas eu embaso tudo na ética libertária, né? E muita gente pensa assim, mas Peter, se não tiver cadeia, as pessoas vão cometer crimes, porque elas não vão para cadeia, não vão ser punidas. Não, vão ser punidas. Eu não estou dizendo que não tem que ser punidas, tem que ser punidas. Mas o que eu digo é, primeiro, que punição econômica funciona, e segundo, é muito pior para a pessoa, o estigma social da pessoa ter feito um crime, né, de ser reconhecida como um criminoso, do que realmente o tempo de cadeia. O tempo de cadeia meio que não... Em termos de punição total para a pessoa, ainda mais numa era de informação descentralizada e distribuída. Então, o que as pessoas estão fazendo aqui, de identificar quem são as pessoas, os adolescentes e coisa e tal, isso é uma punição. E é uma punição séria, uma punição preocupante. Mesmo que não tenha cadeia e coisa e tal, já é uma punição muito séria. Esse é o futuro da justiça. O que o pessoal está fazendo é o futuro da justiça. Mas tem que tomar cuidado. Porque você não pode sair acusando as pessoas sem ter certeza, sem ter evidência, sem ter uma base probatória para isso. Você tem que ter evidências claras nisso daqui. A polícia está investigando, já chegaram lá uns 4 rapazes que a gente não sabe quem são. Algumas pessoas estão adiantando o nome dos garotos aqui, mas, de novo, toma cuidado, isso pode mudar, pode ter fatores atenuantes, pode ter fatores mais críticos também, fatores agravantes também, né? Aqui, ó, a morte do cão comunitário Orelha, espancado por adolescentes na Praia Brava, em Florianópolis, transformou em comoção e mobilização. Moradores e ativistas convocaram para amanhã desse sábado, dia 24, alguns dias atrás, uma manifestação no local onde vivia o animal e havia mais de uma década. Então o cachorro tinha casinha aqui, o pessoal realmente o que acontece aqui no aterro do Flamengo também com os gatos aqui, o pessoal monta tudo, tem casinha, tem comida, tem tudo para eles ali, né? Não é de ninguém, mas é de todo mundo, é um cachorro comunitário, como são os gatos comunitários aqui do aterro, né? E de novo, eu entendo a revolta do pessoal, eu acho que as pessoas têm que ser punidas por isso, evidentemente. Não há espaço para esse tipo de crime na nossa sociedade, não há espaço para nenhum crime na nossa sociedade, a verdade é essa. Queremos justiça para o Orelha e para todos os animais vítimas de violência humana, excelente isso daí. Enfim, concordo plenamente com esse negócio. A minha preocupação só é com o pessoal que saiu investigando por conta própria, levantando o nome, apontando o nome de pessoa, não porque liga para Beltrano, não porque liga para o trabalho de fulano para tentar fazer ele perder o emprego, e liga para não sei o que lá, para tentar tirar o garoto ser expulso do colégio, não sei o que lá.
Gente, calma, deixa a investigação chegar a termo, deixa o pessoal realmente identificar isso daí. Essa ânsia, eu entendo essa ânsia, mas essa ânsia é preocupante. Para haver justiça, é preciso haver uma terceira parte confiável. Você não faz justiça com autotutela. Autotutela sempre dá problema no final das contas, tá? Então, eu tenho um vídeo sobre isso, onde está o erro na ética argumentativa, em que eu explico esse conceito, por que mesmo na ética argumentativa, aqui ó, onde está o erro na ética argumentativa, né? Eu tenho um vídeo explicando o que é ética argumentativa, que é a base teórica, né, do princípio da não agressão, da ética libertária como um todo, e esse título do meu vídeo é um títulozinho meio pegadinha, porque eu falo onde está o erro na ética argumentativa, dá a impressão que eu estou falando que existe um erro na ética argumentativa, mas não, é uma pegadinha. A questão é como você considera o erro humano nessa coisa toda. O erro humano, né, tem que ser considerado na ética argumentativa, e é justamente nisso que você chega ao problema da necessidade de uma terceira parte para fazer justiça e o impedimento da autotutela nesse caso, né? Então esse é o ponto que eu falo para vocês. Tomem cuidado com essa história. Eu sou solidário, que pena, eu não conheci o Orelha, mas sou solidário, entendo o problema, e eu estou revoltado também, acho que tem que ser punido as pessoas que fizeram isso, evidentemente, mas tomem cuidado de não sair acusando as pessoas na internet. Isso pode piorar. Mais do que isso, algumas pessoas podem se exaltar o suficiente para acabar tentando fazer justiça com as próprias mãos e sei lá, bater nos garotos, né, fazer uma maldade com os garotos. Aí piora ainda mais a situação. É o ciclo da violência infinita que o erro de julgamento nosso gera nesse tipo de situação. É muito importante você ter uma investigação isenta, alguém que olhe para o caso de forma distante, para poder realmente identificar a culpa, grau de culpabilidade, o que foi violado ali, coisa e tal, e chegar numa pena adequada, né? Enfim, é um absurdo o que está acontecendo, mas é um absurdo também sair acusando pessoas sem ter uma evidência probatória adequada. Tomem muito cuidado com isso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.